João 14, 28, até o verso 31. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasses, certamente exultarias, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, qualquer pecado que houver na nossa alma neste momento, nos perdoa, Senhor, e nos conceda por Cristo Jesus perdão e graça, para que nós possamos, nesse momento, entender esse texto, que o Espírito Santo conduza essa pregação, que esse texto fique claro e que o coração de todos nós, Senhor, venha também abrir-se para Ele, receber a Tua palavra com fé, humildade, obediência, para o nosso bem, Senhor, em honra e glória ao Teu nome. Nós te pedimos assim, e desde já agradecemos pelo privilégio de ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, já uma coisa que eu tenho repetido bastante nestas exposições, que aqui o Senhor Jesus ele está nesses capítulos, do capítulo 14 ao capítulo 16, incluímos também nisso o próprio capítulo 13, mas no 14, 15 e 16 é o discurso, né? Realmente o último discurso de Cristo. Nesses capítulos ele está preparando os discípulos para a sua partida, para aquilo que iria acontecer, e também, meus irmãos, para a missão que eles teriam sem a presença física de Jesus, mas iniciando a proclamação do Evangelho até os confins da terra. Então Jesus está preparando-os. Por quê? Porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil por causa, primeiro, da própria ausência de Cristo, a presença de Cristo ali diante deles, como eles estavam tão acostumados e amavam tanto Jesus, não iria mais acontecer, eles não teriam mais a presença de Cristo. E não seria fácil também porque eles iriam pregar um evangelho, uma mensagem de Cristo a um mundo que odiava a Deus, que ele mesmo disse, né? Então, o mundo me odeia porque odeia o Pai que me enviou, e vai odiar vocês também. Vai dizer isso bem claramente lá no finalzinho do capítulo 15, e no capítulo 16 ele vai chegar a dizer que eles serão expulsos da sinagoga, o que era uma situação muito difícil para um judeu, seria ser colocado praticamente fora da sociedade, né? Ficar na periferia dos privilégios da sociedade, e mais do que isso, eles seriam mortos, e as pessoas que os matassem pensariam que com isso estariam praticando um culto a Deus. Então Jesus deixou essas coisas, Jesus não mentiu para eles, não os enganou, dizendo que a servi-lo, segui-lo seria um mar de rosas. Não, nós lemos aliás um texto lá em Marcos capítulo 8, que Jesus diz, quem não quiser tomar sua cruz, né, e me seguir, não pode me seguir, na verdade, né? Então, o seguir Jesus realmente trará sofrimentos, porque o mundo odeia Cristo. Mas, meus irmãos, Jesus diz isso, mostra isso bem claramente, mas ele já tinha dito, na semana passada nós estudamos, que apesar de tudo isso, ele deixava não angústia, quer dizer, apesar de ele esclarecer que não seria fácil, mas ele não estava colocando no coração dos discípulos a angústia, a perturbação, muito ao contrário, mas a paz. Isso parece até uma contradição, né? Mas nós vimos a semana passada que ele diz no versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quer dizer, não é possível que Jesus diz, olha, estou deixando a paz para vocês, se ele traz essas notícias tão difíceis.
É porque, meus irmãos, apesar de todas essas notícias difíceis, semana passada nós vimos, essas notícias difíceis não são o final da história. Mas ele disse logo no iniciozinho do capítulo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, eu voltarei, para que vocês estejam comigo para sempre. Então não se preocupem, porque aqui no mundo é difícil mesmo ser cristão. Aqui no mundo é uma peregrinação, é uma luta, e os cristãos vão ser mesmo perseguidos, porque o mundo odeia a Deus. A humanidade caída, filha de Adão, odeia mesmo a Deus e vai odiar os que são de Deus. Porém, o final é que Jesus vem nos buscar, ele morreu por nós na cruz e ele vai viver conosco. Ele vai nos levar, melhor dizendo, para o seu reino, no novo céu e na nova terra. Ou seja, aqui é sofrimento, mas lá na glória nós estaremos com ele. E mais, nós não estamos sozinhos. Ele diz: não vos deixo órfãos, mas eu voltarei para vocês. Eu voltarei, principalmente aqui a ênfase é pelo meu espírito. Como eu já tenho ensinado para os irmãos, quando Jesus fala em volta nesses 3 capítulos, ele está falando no retorno dele na ressurreição, no retorno dele no Espírito Santo, no dia de Pentecostes, que aconteceu em Atos 2, e no futuro retorno dele para implantar o seu reino definitivo, novo céu e nova terra. Mas aqui a ênfase, principalmente nesse retorno, é na vinda do Espírito, né? Ele fala muito no Espírito Santo. Então ele quer dizer assim: olha, é difícil, mas vocês não estão sozinhos, porque o Espírito Santo, o outro Consolador, o outro Auxiliador, estará com vocês, conduzindo vocês, auxiliando vocês. Então, é por isso que ele diz: deixo-vos a paz. Vocês são herdeiros do céu, são herdeiros da glória. Vocês têm a presença do meu Espírito durante toda essa caminhada difícil, depois vocês vão morar comigo. Não fiquem preocupados. Sigam adiante, vocês vão ser perseguidos e odiados, mas também vocês vão ser ouvidos, ele vai falar. Muitos vão crer em vocês e vocês vão participar da comunidade. Vocês já são parte da comunidade dos redimidos. Nós estudamos aqui de manhã sobre o que é a igreja, né? Que a igreja é a comunidade dos eleitos, e que Jesus está juntando essa comunidade para lhes dar a vida eterna. Então, a igreja é odiada, é o povo mais odiado do mundo, é o povo mais perseguido do mundo, mas é o povo mais feliz do mundo, porque o mundo vai passar, mas a igreja vai permanecer. João vai dizer lá na sua carta: o mundo passa com todas as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, meus irmãos, nós temos estudado isso até aqui, e esse capítulo 1 aqui, melhor dizendo, capítulo 14, o primeiro capítulo desse discurso, a ênfase de Jesus é exatamente nessa consolação. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos começar a estudar o capítulo 15, que a ênfase é a admoestação. Jesus vai fazer várias admoestações aos discípulos. E vamos chegar ainda, permitindo o Senhor, no capítulo 16, que a ênfase é nas profecias. E tudo isso, seja no consolo, na demonstração e nas profecias, Jesus está preparando e consolando. Em tudo isso há, na verdade, essa preparação e esse consolo. E eu digo aos irmãos que essas palavras últimas do capítulo 14, elas estão intimamente ligadas a essa questão do consolo, que é a ênfase de todo o capítulo 14, e meus irmãos, está ligada principalmente ao versículo 27, que nós estudamos semana passada, isto é, sobre a paz. O Senhor Jesus Cristo disse no versículo 27, deixo-vos a paz minha vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E ele tinha exortado já, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, não fiquem atribulados, não fiquem atemorizados, meditem nas promessas e descansem o coração de vocês, no que eu já tenho falado. Mas aí, ele, ligando esse assunto da paz, ele vai agora destacar que está chegando o momento dele partir. Ele vem, nessa ocasião aqui, irmãos, em que eles estão reunidos com Cristo pela última vez, já tinha acontecido a ceia pascal, que era o dia da Páscoa, né? Já tinha acontecido a instituição da ceia do Senhor, que ia substituir a Páscoa. Jesus já tinha anunciado a traição de Judas, a negação de Pedro,
E ele está aqui então no último discurso. Então já tinha se passado um bom tempo, e aqui Jesus já está chegando nos finalmente do discurso. Apesar de que nós já temos aí o capítulo 15 e o capítulo 16, mas o final se aproxima. E o sentimento que nós temos aqui, nestes versículos, é exatamente isso. Ele diz assim no versículo 28, ouviste o que vos disse, vou e venho. Ele já está dizendo, olha, eu estou indo embora. Ele disse no versículo 29, eu vou dizer agora antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam, acrediteis, vós acrediteis. Eu já disse o que vai acontecer, tudo, que eu vou, mas eu volto. Veja que ele está, mais uma vez, enfatizando que ele está partindo. E no versículo 30 ele é ainda mais explícito, porque ele diz assim, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, que nada tem em mim. Ou seja, já está acabando, meu tempo está se concluindo. Eu tenho poucas palavras, na verdade, porque o tempo já é curto. O diabo já se aproxima. O príncipe do mundo, que está usando Judas, que está usando a liderança judaica, que está por trás de toda essa conspiração, uma conspiração, na verdade, diabólica contra Cristo, ele já se aproxima. O tempo está se concluindo e, portanto, eu tenho ainda poucas palavras, já está concluindo, eu já estou para partir. Eu quero deixar bem claro aos irmãos que essa é a ênfase aqui nesses versículos. Já está acabando o meu tempo, eu logo estarei indo embora e vocês não me terão mais, como tem me tido até aqui, nessa presença terrestre, física, em fragilidade, né, em humanidade frágil que Jesus estava ali o tempo todo com eles, assumindo realmente a nossa humanidade e as nossas fraquezas. Isso está acabando. Jesus está partindo. Mas, por incrível que pareça, que isso em si, não é? É uma coisa que não lhes dá paz, porque Jesus está partindo, mas Jesus quer mostrar que isso é a fonte da paz. Que exatamente porque ele está partindo que eles podem ter paz. É interessante porque a partida dele dá a impressão que eles vão ficar, que eles devem ficar tristes e angustiados e atribulados, mas Jesus diz aqui nesses versículos, vai mostrar aqui nesses versículos que não, que exatamente o que ele vai dizer em relação à sua partida é para injetar neles a paz. O que eu quero dizer para os irmãos é que o versículo 27 tanto está ligado ao que Jesus já disse, desde o primeiro verso do capítulo 14 até o versículo 26, como esse versículo 27 está ligado ao que Jesus vai falar nas últimas palavras. Ou seja, Jesus o tempo todo aqui está deixando uma herança de paz para eles. E aqui, nesses últimos versículos, como eu já falei para os irmãos nos versículos anteriores, dizendo que ele vai morrer na cruz por eles, vai preparar lugar, e ele voltará para que eles vivam com eles, que ele vai mandar o Espírito Santo, tudo isso Jesus está injetando a paz neles, deixando essa paz para eles, mas aqui, irmãos, ele continua, só que enfatizando exatamente a sua partida. Está chegando a minha partida, mas vocês não devem ver isso como uma coisa ruim para vocês, mas vocês devem ver isso como algo que lhes dá paz. Em que sentido? Nós poderíamos perguntar para o nosso Senhor. Em que sentido, Senhor Jesus, a sua partida pode nos dar paz? Isso não só, meus irmãos, para os discípulos originais, lá para os discípulos, para os 11 que estavam ouvindo esse discurso, mas para nós, porque o Espírito Santo deixou registrado aqui para nós, para a igreja de todos os tempos, até Jesus voltar. O fato de que Jesus Cristo partiu, o fato de que ele deixou os discípulos para se entregar, observe bem, para se entregar aos inimigos, se entregar. Judas chega a dar um beijo nele, vem soldados armados para prendê-lo. Se ele quisesse, ele não se entregaria, ele é Deus, mas ele se entrega voluntariamente, e ele parte dali, da presença deles, não vai estar mais com eles, vai sofrer terrivelmente na cruz, vai morrer, vai ser sepultado. Todas essas coisas, meus irmãos, Jesus está querendo dizer aqui que são para a nossa paz.
Em que sentido, Senhor Jesus? Podemos perguntar. Em que sentido, Senhor Jesus, isso é para a nossa paz? Eu tenho dito desde a semana passada, irmãos, que nós não experimentamos muitas vezes a paz, e o nosso coração fica turbulento e atemorizado, porque nós não meditamos como deveríamos nas verdades que Jesus está nos ensinando neste capítulo e nas verdades que Ele vai falar agora. Eu gostaria de lhes incentivar mais uma vez, meu querido irmão, minha querida irmã, medite nisso. Jesus está dizendo aqui para nós: a minha partida é boa para vocês. Vamos ver o que ele diz, meus irmãos. Eu gostaria de dividir o nosso texto em 3 partes aqui. Primeira parte, Jesus vai falar do amor e da alegria que os discípulos deveriam ter, que é o versículo 28. A segunda parte, Jesus vai falar da relação da profecia com a fé, que está no versículo 29. E a terceira parte, Jesus vai falar dele, de Cristo, e a sua relação com o príncipe deste mundo. Em todas essas 3 partes, ou seja, o amor e a alegria dos discípulos, essa última parte está nos versos 30 e 31, que eu falei. Em todas essas partes, no amor e na alegria dos discípulos, na relação da profecia com a fé e na relação de Cristo com o príncipe do mundo, Jesus está enfatizando que ele está para partir. E ele está trazendo para nós ensinos de que a sua partida é para a nossa paz e deve nos trazer paz. Então vamos começar a pensar aqui, a entender, meus irmãos. Vamos para a primeira parte então, que está no versículo 28. Acompanhe comigo. Jesus diz assim: ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasses, certamente exultarias, porque eu disse, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Observe que o Senhor Jesus Cristo diz aqui: vocês ouviram já o que eu disse, eu vou e eu venho para vocês. Observe, meus irmãos, que o fato de Jesus dizer que ele ia embora, é motivo de tristeza dos discípulos. É motivo de tristeza. Jesus diz isso bem claramente aqui no capítulo 16, nos primeiros versículos. Vamos ler, por favor, pegue a sua Bíblia, no capítulo 16, nos primeiros versículos, olha só o que Jesus diz: tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isto farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito, e eu não vos disse isso antes, desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Veja só que Jesus aqui dá como que um puxão de orelha neles. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Veja que Jesus aqui está, se Deus quiser nós vamos chegar lá a expor esse texto ainda, mas Jesus está aqui repreendendo os discípulos porque eles não perguntam para onde ele está indo. A ênfase dos discípulos tem sido para o fato de que Jesus está indo e não para onde ele está indo. Jesus diz: todavia digo-vos que, no versículo 6, porque isto vos tenho dito, vosso coração se encheu de tristeza. Então a ênfase deles, por que eles estão tristes, irmãos? Porque Jesus disse, eu vou. Mas aí Jesus diz, por isso que vocês estão tristes, porque vocês não estão perguntando para onde eu vou. Percebe? No versículo 5. Agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Vocês não fazem essa pergunta, vocês não focam a atenção no fato de que para onde Jesus está indo. Espera aí, para onde que ele está indo? Para onde que ele está voltando?
Ele mesmo diz aqui claramente: eu vou para aquele que me enviou. Mas eles não perguntam. Eles ficam tristes. Por que eles ficam tristes? Porque eles não pensam para onde Jesus vai. Eles pensam só que Jesus vai. Eles pensam só que Jesus vai se ausentar deles. E isso faz eles entristecerem o seu coração. Mas Jesus diz: aqui está o erro de vocês. Preste bem atenção nisso, irmãos. Aqui está o erro de vocês. É que vocês não pensam para onde eu vou. Vocês devem pensar para onde eu vou. Porque se vocês pensam para onde eu vou, que eu vou voltar para o Pai, para aquele que me enviou, aí vocês iriam se alegrar. Mas como vocês só pensam na ausência, pela ausência, e não para onde eu vou, vocês só pensam que eu vou e vocês vão ficar sem mim, aí vocês ficam tristes. Vocês não perceberam, na verdade, não deram devida atenção ao fato de que eu fui enviado pelo Pai. Você nota que Jesus, aqui no versículo 5, não diz o Pai, mas ele diz: aquele que me enviou. Quem foi que enviou Jesus? O Pai. Veja que Jesus enfatiza aqui: eu vou voltar para aquele que me enviou. O Pai enviou Jesus. Enviou para quê? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que, irmãos? A vida eterna. Jesus vai falar no capítulo 17, olha o que ele diz no capítulo 17, leia comigo aí. A oração dele. Jesus falou assim, levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha o que ele diz agora: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. E agora glorifica-me o teu Pai junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste, guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram em quê? Que me enviaste. Ele foi enviado pelo Pai para glorificar o Pai, consumando a obra que o Pai deu para ele fazer, versículo 4. E qual é a obra? Que obra é essa? É trazer a vida eterna aos que o Pai deu para ele. Ele diz no versículo 2: assim como me deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Ele veio enviado pelo Pai para salvar os eleitos, que o Pai deu para ele na eternidade. Ele veio aqui enviado pelo Pai para redimi-los, para salvá-los, para resgatá-los. E ele ia morrer na cruz. Aqui é a oração sacerdotal de Jesus. Ele ia morrer na cruz para pagar pelos pecados deles, para que ele pudesse então resgatá-los. O Pai o enviou para isso. E agora Jesus diz assim: por que vocês estão tristes? Porque vocês só pensam que eu vou embora, mas vocês não pensam em tudo isso. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês não estão pensando de que eu fui enviado e que agora eu parto para o Pai, que isso significa que a obra foi consumada, que eu cumpri a minha obra, que eu cumpri a missão para a qual eu fui enviado por aquele que me enviou, que é o Pai. Eu realizei isso, eu fiz isso para o bem de vocês, e eu volto para o Pai, consumando essa obra. Vocês têm que pensar nisso. Vocês têm que tirar o foco daqui, desse mundo, desse tempo que passa rápido, dessa vida que é passageira. A característica dessa vida é que ela passa. A característica das coisas desse mundo é que nada é eterno. Eu vou morrer, você vai morrer.
A nossa casa vai ficar para os outros, nosso carro, nosso dinheiro. Nada é eterno, eu não vou levar nada para o túmulo. Mas aquilo que João diz lá, o mundo passa com tudo que as pessoas desejam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por quê? Porque aquele que faz a vontade de Deus, que é aquele que crê em Jesus, ele tem a vida eterna, que Jesus ganhou para ele na cruz. Então Jesus está dizendo para os discípulos: deixem de focar nas coisas desta vida, porque quando vocês focam nos sofrimentos, nas dores e nas angústias dessa vida, aí vocês não vão ter paz, aí vocês vão ficar tristes. E foquem na eternidade, e foquem naquilo que eu vim, na minha missão, e na missão que eu cumpri para salvar vocês. Eu falei tudo isso para nós entendermos o versículo 28 do texto que nós estamos estudando. Vamos voltar para o versículo 28. Quando Jesus diz assim, irmãos, percebam: ouvistes que eu vos disse, capítulo 14, verso 28. Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. O que é isso que ele está dizendo? Vou e venho. É que eu vou morrer na cruz e eu venho. Venho em que sentido? Nos 3 sentidos. Venho porque eu vou ressuscitar. Venho porque eu vou enviar o meu Espírito, que vem em meu nome, que é a minha presença entre vocês, porque o Espírito é meu. É o Espírito de Pai, o Espírito de Cristo, enviado pelo Pai e pelo Filho. E venho porque eu vou voltar no fim dos tempos para resgatar vocês deste mundo mau e levar vocês para o meu reino. Se me amasses, preste bem atenção no que ele diz agora, certamente exultarias, porque eu disse: vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. O que Jesus está dizendo aqui? É exatamente o que eu expliquei há pouquinho. Vamos entender. Eu vou e venho. Se vocês me amassem, o que Jesus quer dizer é o seguinte aqui: se vocês tivessem compreendido bem exatamente o que eu vim fazer, e compreendesse bem a natureza da minha obra, e me amassem assim, vocês exultariam, vocês ficariam alegres e não tristes. Vejam o que ele diz lá: vocês não perguntam, lembra lá do capítulo 16, vocês não perguntam para onde eu vou, mas vocês ficam focando só na minha ausência aqui de vocês. Mas se vocês me amassem, o que ele quer dizer é o seguinte: se vocês compreendessem exatamente a minha missão, o quem eu sou e o que eu vim fazer, e me amassem assim, vocês se alegrariam, porque eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Em que sentido que o Pai é maior do que ele? Não no sentido da natureza, da essência, porque o Filho é tão Deus como o Pai. Nós cremos na Trindade, um Deus, 3 pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Então não há subordinação, ou não há a questão de um é maior do que o outro no sentido da divindade, porque as 3 pessoas da divindade, cada uma delas possui a essência desse único Deus. Um Deus, 3 pessoas. Isso é um mistério, a gente não consegue explicar plenamente, evidentemente, mas é o que a Bíblia ensina, a Escritura vai ensinar. E foi, então, depois, foi dado esse nome de Trindade. Você não vai encontrar esse nome, a Trindade, na Bíblia, mas depois foi dado esse nome muito bem apropriado a essa importante doutrina sobre quem é Deus. Deus é um e ao mesmo tempo 3 pessoas. E o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. E não há, então, um maior do que o outro nesse sentido, uma pessoa maior do que o outro nesse sentido. Mas em que sentido que o Pai é maior do que o Filho? No sentido de que o Pai enviou o Filho. Vocês lembram que ele disse para nós, volte um pouquinho a sua Bíblia agora, lá para o capítulo 13, no versículo 13 ao 16, vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo tinha dito lá? Ele diz assim, olha, capítulo 13, verso 13: vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bens, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Olha o que ele diz agora no verso 16:
Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. É nesse sentido que o filho é menor do que o pai, não no sentido da essência da divindade, porque tanto o pai como o filho possuem a essência do único Deus, mas é no sentido do envio. O filho se humilhou, o filho se revestiu de humanidade, o Deus homem. O filho é o mediador, o filho foi enviado pelo pai para nos resgatar. E nesse sentido, como mediador e como aquele que foi enviado pelo pai, o pai é maior do que ele. Nesse sentido, não na essência, meus irmãos, mas no sentido da mediação de Cristo. No sentido que Cristo, ele foi enviado pelo pai, o pai o enviou, e aquele que envia é maior do que aquele que foi enviado. E é nesse sentido, como mediador, como Deus homem, dentro da sua humanidade, dentro da sua mediação, que Cristo diz isso aqui. Então, ele veio cumprir uma missão. Ele veio cumprir uma missão que o Pai deu para ele. E ele cumpriu essa missão. Ele consumou essa missão. E ele vai voltar agora para aquele que o enviou, como que dizendo assim: cumpri a missão. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, nós temos que captar muito bem isso. Preste bem atenção, porque isso é muito importante. É de que aqui tem que estar o foco da nossa fé. É de que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, porque ele estava ali fazendo a vontade do Pai. E ele consumou aquela obra. Ele morreu. Nós estudamos aqui já no Catecismo Ortodoxo, vários domingos aqui pela manhã, que ele veio, que ele viveu, que ele morreu, que ele foi sepultado, que ele ressuscitou, que ele subiu ao Pai, que ele se assentou à direita do Pai e que em breve ele voltará. Ele consumou a sua obra, ele pagou por nossos pecados e ele só está esperando completar-se o número dos eleitos que vão crer. E ele vai retornar para nos buscar. Mas ele já disse lá na cruz: está consumado. Ele cumpriu a sua missão. E ele volta ao Pai, tendo resgatado os que o Pai deu a ele antes de todos os tempos, para serem a igreja, a sua igreja, porque ele é o cabeça dos redimidos. Ele é um novo homem, ele é um novo Adão, ele veio nos salvar. Essa é a missão que o Pai deu para ele. Jesus está dizendo aqui: se vocês entendessem bem tudo isso, e se vocês me amassem assim, conforme realmente a natureza da minha mediação, vocês não estariam tristes. Vamos ler o versículo 28, olha o que ele diz: ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasses, certamente exultaríeis, certamente vós estaríeis alegres, vos alegraríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu, ele me enviou e eu cumpri a missão, e eu estou voltando para lá, dizendo: cumpri a missão, salvei os eleitos. Irmãos amados, Jesus está dizendo: é aqui que tem que estar o foco de vocês, é aqui que tem que estar a esperança de vocês e a alegria de vocês. Jesus está dizendo: não é no fato de que eu vou partir. Irmãos, daqui a pouco eu não vou estar mais aqui pregando, eu vou morrer. Daqui a pouco essa reunião aqui não vai mais acontecer. Daqui a pouco, daqui a alguns anos, nós não estaremos mais aqui. Mas e aí? Se morrermos, e quando morrermos vai acabar toda a nossa esperança? Não, meus irmãos, porque Jesus está lá, é o nosso mediador, já nos salvou. E ele disse: aquele que crê em mim, mesmo que morra, o quê? Viverá. Não acaba. A vida é vida eterna. Ele é a primícia dos que dormem. 1 Coríntios capítulo 15. Chegue na sua casa hoje à noite, sugiro, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, leia 1 Coríntios 15. Paulo fala lá sobre a ressurreição e de que Cristo é a primícia dos que dormem. Cristo morreu, ressuscitou, e nele nós estamos vivos. Nele
o pecado foi vencido, a morte foi vencida, a esperança, a alegria. Não importa, eu posso perder a minha vida, eu posso perder minhas riquezas, minha casa, minha família, o que for, posso perder tudo. Lembra que Davi diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Lembra que Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Perco o que eu perder. Aconteça o que acontecer na minha vida, irmãos. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas não importa, meu irmão. Paulo, leia sobre Paulo, veja a vida de Paulo. Paulo podia passar o que passar, podia ser abandonado por todos, mas ele dizia: mas eu sei que eu tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Eu sei, eu posso perder o que eu tiver que perder, mas eu tenho tudo porque eu tenho Cristo. É aqui que está aqui que tem que estar o nosso foco. É aqui que tem que estar a fonte de nossa paz. E se nós não temos experimentado a paz, é porque nós temos esquecido isso, meus irmãos. Mas vamos continuar. No versículo 29, ele nos dá mais uma instrução para a nossa paz. E veja que está novamente atrelado, como no primeiro caso, de que ele está indo. Lembra que eu falei na introdução? De que o fato de que ele está indo é para a nossa paz. Porque quando ele está indo, significa que a obra dele está consumada. Se ele ficasse, ele não ia nos salvar nunca. Mas ele está indo, ele vai embora, ele morre e ele vai para o Pai, significando que a obra está consumada. Mas a outra coisa que nos traz consolo, o fato de que ele vai, e ele fala no versículo 29, ele diz assim: eu vou-lhe disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Aqui ele está fazendo uma profecia. Lembra que eu disse para vocês que os capítulos nós podemos dividi-lo em ênfases. A ênfase do 14 é consolo. A ênfase do 15 é admoestação. A ênfase do 16 é profecia. Mas essas coisas não estão tão fechadinhas assim, porque às vezes você vai ver profecia e exortação nos outros capítulos. E em todos os capítulos são de consolo, na verdade. Mas aqui nós temos uma profecia. Jesus está dizendo, no versículo 28, vou e venho. Eu vou, mas eu vou voltar na ressurreição, no Espírito, e em breve voltarei. E uma das, vamos dizer assim, dos propósitos das profecias é que, quando elas se cumprem, elas são um incentivo para a fé. Não é? Então é isso que Jesus está dizendo aqui. Veja que Jesus diz no versículo 29, eu vou-lhe disse agora, antes que aconteça. Uma profecia, ainda não aconteceu, só Ele pode dizer o que vai acontecer, porque Ele é Deus, só Ele pode dizer, olha, isso vai acontecer. E Ele vai fazer várias profecias, mas eu disse isso antes que aconteça, para quê? Para quê? Aqui está o propósito. Para que quando acontecer, vós acrediteis. Ou seja, meus irmãos, Jesus diz assim, veja que Jesus está falando aqui antes do acontecido. Quando aconteceu, João vai relatar em outros momentos isso, inclusive aqui mesmo nesses capítulos, que isso, a profecia, é quando se cumprisse, iria mostrar a verdade da palavra de Jesus. Que Jesus, ele realmente disse aquilo, portanto, isso iria fomentar, despertar, fortalecer a confiança nele. Esse era um dos propósitos da profecia. E aqui está, meus irmãos. E de fato, aconteceu. De fato, Jesus ressuscitou. De fato, eles viram Jesus novamente. Mais adiante um pouco, eles ficaram, Jesus subiu ao Pai, eles viram Jesus subir ao Pai, e aconteceu Atos 2, Jesus voltou também no Espírito Santo. Eles viram o cumprimento dessa promessa em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu com poder, e a partir dali, meus irmãos, eles começaram a pregar no poder desse Espírito Santo.
Então, quando essas coisas foram acontecendo, quando as profecias foram se cumprindo, a fé deles foi fortalecida, edificada, firmada ainda mais. E Jesus está dizendo aqui: eu vos disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Em relação a nós podemos olhar e estudar as nossas Bíblias e ver, por exemplo, que a grande profecia de Gênesis 3,15 e de todo o Antigo Testamento, que dizia: virá o Redentor, virá o Salvador, aconteceu. Quando você lê o Antigo Testamento, você lê junto o Novo Testamento, você percebe claramente, só para quem não quer ver, só para quem realmente tem um coração duro e incrédulo, mas aquele que já tem o Espírito Santo e que já teve os seus sentidos e a sua mente aberta para não resistir à verdade da palavra de Deus, percebe claramente que o Senhor Jesus Cristo cumpre as profecias do Antigo Testamento, cumpre as profecias, por exemplo, de Isaías, cumpre as profecias desde a primeira pregação do Evangelho, feita pelo próprio Deus, que eu citei há pouquinho, Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o teu descendente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Que ele estava falando com a serpente lá no jardim do Éden, dizendo que viria a semente da mulher que iria pisar na cabeça da serpente. Jesus cumpre a profecia, cumpre todas as profecias do Antigo Testamento. E Jesus mesmo profetizou enquanto ele esteve aqui. E ele cumpriu, irmãos, todas essas profecias. Irmãos, a Bíblia não é uma fábula. A Bíblia não é um livro de contos, de histórias para crianças. A Bíblia não é uma historinha inventada. Tampouco a Bíblia é filosofia humana, especulação humana, raciocínios humanos, reflexões humanas sobre os grandes problemas da vida. Nada disso. A Bíblia é a palavra de Deus. E aquele que deposita a sua fé neste mundo e a sua eternidade na palavra de Deus, está depositando sobre a rocha. Pode confiar. As profecias têm se cumprido exatamente como têm sido expostas nas Escrituras. E nós podemos ter certeza. Vocês lembram o que os anjos disseram aos discípulos? Vamos abrir aqui em Atos 2. Atos 1. Atos capítulo 1. Versículo 8 em diante: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Irmãos, o fato de que as profecias têm sido cumpridas me fortalece na minha fé de que esta profecia também se cumprirá, de que em breve, não se sabe quando, mas assim como ele foi visto subindo ao céu, assim também há de vir, como para o céu o vistes ir. Em breve Jesus vai aparecer nesse céu e todo olho verá, e ele vem para estabelecer o seu reino eterno. O fato de que as profecias têm sido cumpridas fortalecem a nossa fé, para que nós possamos ter também a plena convicção e certeza de que aquilo que ainda não foi cumprido se cumprirá muito em breve. E a maior de todas nesses dias é a volta de nosso Senhor amado. Nós estamos aqui só esperando. Na verdade, o cristão tem que ser aquele, como
no livro de John Bunyan, aquele que é o peregrino, aquele que está só aqui, que não constrói casas com fundamentos eternos aqui, porque aqui é uma passagem, que vive só levantando cabanas, no sentido, aqui ilustrativo, que eu quero dizer é que ele vai andando, ele vai peregrinando, e ele não espera nada desse mundo, mas ele espera do reino eterno. E o Senhor Jesus Cristo, vamos voltar para João, ele diz assim: eu vou disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer vós acrediteis. Irmãos amados, Jesus já veio como estava prometido. Jesus já morreu como estava prometido. Jesus ressuscitou como ele mesmo prometeu. Jesus já subiu ao Pai. Jesus já enviou o Espírito como ele prometeu. Se nós temos o Espírito Santo, nós temos plena certeza desses fatos. Nós acreditamos. Isso nos leva também a ter convicção e plena certeza de que em breve ele voltará. E de que nós estaremos com ele para sempre. E isso tem que ser a nossa vida. Aqui que tem que estar a nossa fonte de paz e de alegria, de exultação. Nós temos que amar este Jesus, este verdadeiro Jesus. Vejam, até aqui os próprios discípulos tinham uma imagem de Jesus, uma imagem distorcida ainda de Jesus. Já falei isso aqui em várias exposições desse evangelho. Como a geração da época dele, eles viam Jesus político, eles viam Jesus libertador, que ia libertá-los de Roma. Mas Jesus não é nada disso. Jesus é o libertador espiritual. Jesus não veio libertá-los de Roma. Jesus veio libertá-los do diabo. Jesus veio libertá-los do pecado. Jesus veio libertá-los do mundo. Jesus veio libertá-los da prisão espiritual. E veio prometer-lhes o reino eterno, o reino vindouro. Roma já nem existe mais. O Império Romano já caiu há séculos, mas o reino de Cristo já está em nós e em breve se estabelecerá plenamente um novo céu e uma nova terra. E é isso que ele é rei deste reino eterno, e não um reizinho político. Os discípulos tinham que entender isso. Jesus está o tempo todo corrigindo-os e dizendo assim: olha, me amem como eu sou. Porque, lembra que ele disse, nós já estudamos aqui, versículo 24... do capítulo 14, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Portanto, me amem e creiam nas minhas palavras. Ele já tinha nos dito no versículo 15, se me amais, guardai os meus mandamentos. Ele já tinha dito, meus irmãos, no versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Você ama Jesus assim? Você ama esse Jesus Messias, Salvador, Redentor, que veio lhe salvar? Há muitos cristos falsos sendo pregados, irmãos. Mas esses cristos não é o verdadeiro Cristo. Cristos das falsas igrejas, Cristos da falsa intelectualidade, Cristo político também. Mas o nosso Cristo, o Cristo da Bíblia, o Cristo Redentor, é esse que nós temos que amar. É nele que nós temos que esperar. É nele que nós temos que confiar. Se me amasses, exultaria. Jesus está aqui dando uma repreensão neles. Vocês estão tristes porque vocês estão tendo uma visão equivocada de mim. Corrijam-se, entendam quem eu sou, creiam na minha palavra, me amem. E eles amaram mesmo. Eles compreenderam, aquilo foi atenuado, foi retirado da mente deles. E nós temos que crer nesse Jesus e nos firmar nesse Jesus e amar esse Jesus. E finalmente, meus irmãos, os últimos 2 versículos, nosso último ponto aqui, é que Jesus vai falar agora da sua relação com o príncipe deste mundo. Mais uma vez, a ênfase aqui é que ele está partindo. Veja que eu estou enfatizando muito isso. Ele está partindo e essa partida é para a nossa paz. E deve ser fonte da nossa paz. Já vimos, porque ele cumpriu a sua missão e voltou ao Pai, que é maior do que ele, no sentido de que ele é o enviado do Pai.
Já vimos que ele parte e ele volta, e isso cumprirá a profecia, isso deve ser o fortalecimento da nossa fé e, portanto, o nosso consolo da nossa paz. E agora em relação ao diabo, que dizer que até a obra do diabo e até o que o diabo está fazendo, Jesus diz aqui, o diabo está vindo para matá-lo, o diabo está vindo para atacá-lo. E veja o que Jesus diz agora: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo. Nada tem em mim. Ele está dizendo assim: olha, já está vindo aí Judas, já estão a caminho. Vocês lembram, irmãos amados, lá no versículo, capítulo 13, por favor, leia comigo. Versículo 26. Para a gente pegar bem o contexto, vamos ler a partir do verso 21. Vou fazer uma leitura bem rapidinho aqui, acompanhe comigo. 13 e 21. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Agora olha o que diz o versículo 27. E após o bocado, quem foi que entrou em Judas? Entrou nele Satanás. E disse-lhe, pois, Jesus: o que fazes, faze depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso, porque, como Judas tinha bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo ele tomado o bocado, saiu logo, e era noite. Então, na hora que Jesus dá o bocado de pão para ele, é como se Jesus, já preguei isso aqui, lá, nas exposições anteriores, Jesus está aqui, dando a última chance para ele. E ele se entrega mesmo ao seu coração perverso, avarento, traidor, se entrega a Satanás também. E ali, o que o texto diz? Entra nele Satanás. Ele fica possuído pelo diabo. O diabo agora está controlando Judas. E o final do trecho é, versículo 30, e tendo ele tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. E eu falei para os irmãos, isso é a opinião de alguns comentaristas, que João diz aqui, era noite, não foi só uma informação sem propósito, mas que esse já era noite, foi que, é como que o João estivesse chamando a atenção, que Judas sai do meio dos discípulos, onde está ali aquele que é a luz do mundo, e adentra nas trevas. Se entrega às trevas, se entrega à escuridão, se entrega à noite. O diabo controla Judas. O diabo, aquilo ali é uma conspiração satânica. O diabo é o tentador. E ele tentou Judas pelo dinheiro. Judas gostava de dinheiro, gostava das moedas de prata. E o diabo vai lá e seduz Judas. Sedução, irmãos. Muitas vezes as pessoas enfatizam muito a perseguição, né? Cristão é perseguido. É verdade, cristão é perseguido. Mas tome cuidado com a sedução. A sedução pode ser até uma arma mais perigosa do que a perseguição. A sedução, ela é sutil. E o diabo agora dominou Judas. E ele vai, melhor dizendo, adentra a noite e vai comunicar às autoridades. E vai dizer onde Jesus está. Aos fariseus, aos líderes do templo, à liderança religiosa de Israel. E aqueles homens vêm com a guarda para prender Jesus. E enquanto Jesus está falando, estão vindo os inimigos, está vindo Judas, o traidor, estão vindo os fariseus, estão vindo a liderança religiosa, estão vindo a guarda, e eles estão a caminho.
E é isso que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, no versículo 30, voltando para o capítulo 14. Já não falarei muito convosco, ou seja, está acabando o meu tempo. Por quê? Porque já se aproxima o príncipe deste mundo. O diabo que está vindo, por meio de Judas e por meio de todos os outros, quem está por trás disso é o diabo. O príncipe do mundo. Príncipe quer dizer governante, quer dizer aquele que domina o mundo. Mundo em João, eu já disse em outras oportunidades, é a humanidade alienada, caída. O diabo, quando ele tenta Adão e Eva, ele usurpa ali a posição de domínio e passa a dominar os homens. Os homens são capachos do diabo. É isso que o homem é no pecado. O homem tem um príncipe terrível chamado Satanás, que o domina, que o induz, que o leva ao pecado, que o leva à morte, que leva o homem à perdição, que tem o poder da morte, porque é o tentador, nesse sentido, que leva o homem à morte por causa do pecado, e o homem então se perde. Meus irmãos, aqui está. Este diabo está vindo. Mas olha o que Jesus diz. Vamos ler o versículo 30 todo. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. O que significa isso? Ele não pode me acusar de nada. Ele tem tentado Jesus desde o deserto, lembra? Hoje nós lemos o texto que Pedro diz: Senhor, nada te acontecerá. E o que Jesus falou? Arreda Satanás, que não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Nunca Jesus pecou, nem poderia pecar mesmo, porque ele é Deus, Deus homem. Ele foi tentado, mas sem pecado, e nunca poderia mesmo pecar, porque ele é Deus e tinha toda a plenitude do Espírito Santo estava sobre ele. O diabo não tinha com que acusar Jesus. O diabo não tinha nenhum direito sobre Jesus. Ele entrou no jardim do Éden e ele laçou Adão e Eva e tinha o que acusar, pelo que acusá-los, porque eles caíram no jardim do Éden, mas Jesus nunca caiu. Nunca poderia cair. O diabo não tinha nada contra Jesus, nem poderia ter. O diabo não podia então fazer nada contra Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Mas Jesus se entrega aos inimigos. 31. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. O que Jesus está dizendo é o seguinte: o diabo não tem nenhum poder sobre mim, o diabo não pode me acusar de nada, o diabo não pode me forçar nada, mas o Pai me mandou para morrer numa cruz. E eu vou me entregar. No final das contas, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Sem saber e sem querer, o diabo está cumprindo o decreto do Pai, de Deus o Pai. Até os inimigos de Deus, o diabo, Judas, Pôncio Pilatos, as autoridades religiosas, Herodes, aqueles que gritam, crucifica-o, vocês conhecem toda a história, todos eles estão cumprindo o decreto de Deus. Porque Jesus tinha que morrer naquela cruz para nos salvar, meus irmãos. E Jesus diz: eu vou me entregar voluntariamente. O diabo não pode me amarrar. Judas não pode fazer nada contra mim. Lembra, Jesus mesmo disse: vai e faz depressa o que tens a fazer. Porque Jesus estava se entregando voluntariamente. Os soldados não podiam prender Jesus. Lembra que Pedro corta a orelha de um deles, né? E Jesus diz: não faça isso, porque eu estou me entregando voluntariamente. E eu faço tudo isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai, que eu estou cumprindo
a sua vontade. Eu sou o enviado que cumpro perfeitamente a missão que o Pai me deu e que faço tudo o que o Pai mandou. O mundo saberá, ainda que seja no dia do juízo, que Jesus é o verdadeiro Messias, Salvador, enviado do Pai e que cumpriu a sua missão. O mundo inteiro, o universo inteiro, os anjos, diante dos anjos, diante de todos os homens, estará plenamente claro que Jesus ama o Pai e que é o Salvador, enviado por Ele, que cumpriu a sua missão. Portanto, isso também é fonte de consolo. Portanto, é verdade que Jesus foi traído, é verdade que houve uma conspiração satânica, é verdade que tudo isso aconteceu, foi terrível, foi um mal terrível, uma alta traição contra o Senhor da glória, contra o Rei dos Reis, contra aquele que é o Santíssimo Deus homem. Mas é verdade também que aquilo estava na vontade do Pai e do Filho, e de que tudo aquilo estava cumprindo a ordem do Pai. E Jesus está dizendo: o mundo saberá disso, e quanto a vocês, fiquem tranquilos, porque nem o diabo pode destruir vocês. Está vindo aí o príncipe deste mundo, mas eu nada tenho com ele. Ele não pode me acusar de nada. E eu faço tudo isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como ele me agrada, como ele me ordenou, melhor dizendo. E aí ele dá uma última ordem. Ele diz: levantai-vos, vamos-nos daqui. Como que dizendo assim: me sigam para a minha missão. Ele está chamando os discípulos para seguir o seu exemplo. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Há um debate sobre essa última ordem de Jesus que diz assim: mas como é possível? O que Jesus quis dizer aqui? Quer dizer que ele já ia sair do local ali da reunião, do cenáculo, do local ali da reunião, e já ia para o jardim do Getsêmani? Você sabe que Jesus foi para o Getsêmani depois? Será que Jesus falou isso e eles saíram daqui nesse momento? Não é possível, irmãos, porque Jesus ainda ia fazer o resto do discurso do capítulo 15, o resto do discurso no capítulo 16, ainda ia fazer a oração do capítulo 17, e só no capítulo 18, verso 1, abra comigo aí, por favor, é que o texto diz assim no versículo 1: tendo Jesus dito isto, ou seja, depois de todo o discurso e a oração, olha o que João diz: tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou, e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com seus discípulos. Tendo Judas, pois, recebido os cortes, os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. E sabendo Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse: a quem buscais? Então, não é possível que essa frase, essa ordem de Jesus, seja no sentido de que ali imediatamente eles saíram de lá e foram para esse jardim, porque ainda ia ter todo o discurso no 15, no 16 e a oração no 17, e só depois, segundo o próprio Evangelho de João, é que eles saíram para o jardim. Então, como explicar esta palavra de Jesus no final do capítulo 14? Levantai-vos e vamos-nos daqui. Muito debate tem sido feito sobre isso, mas um ponto é definido e claro. Aqui Jesus nesse momento eles não saíram ainda. Mas o que significa? Provavelmente a explicação mais simples seja melhor. Simplesmente Jesus disse: vamos. Porque eles tinham acabado de dizer, né? Eu faço tudo para que o mundo saiba que eu cumpro a vontade do Pai e que eu amo o Pai. Então agora ele se levanta e diz: chegou a hora, vamos, e me sigam. Ele está exortando-os a seguirem, mas ele ainda não vai imediatamente, entendeu, irmãos? Essa é a explicação mais simples. Ele ainda continua falando, ainda vai falar tudo o que está no 15,
Ainda vai falar tudo o que está no 16. Ainda vai orar no 17. Mas aqui ele já está chamando-os a segui-lo. Essa é a explicação mais simples. E eu penso até que é óbvio. Aí no 18, de fato, depois que ele faz tudo, aí eles fazem. Aí realmente eles saem do lugar. Mas aqui o ponto principal é esse, que eu penso que nós deveríamos destacar. É que Jesus está chamando-os para que eles sigam o exemplo dele, ou seja, não fiquem tristes, não fiquem perturbados. Eu vou morrer por vocês, eu vou voltar para o Pai, e vocês têm que o que agora? Me seguir. Mesmo que vocês tenham que morrer junto comigo, mesmo que vocês tenham que sofrer como eu sofri, mesmo que vocês tenham que ser odiados e perseguidos pelo diabo, não se importem, e pelo mundo todo. Fiquem tranquilos, façam só uma coisa: amem o Pai e sigam o Pai como eu amo o Pai e como eu sigo o Pai. É isso que Jesus está falando aqui. É isso, meus irmãos, em tudo isso ele está nos consolando. O tempo já estourou, eu só queria deixar 4 breves lições aqui, só para a gente encerrar, e eu não deixar assim essas lições, irmãos, apenas para fechar mesmo e finalizar aqui, dar uma conclusão da nossa mensagem. Como é que nós poderíamos aplicar esse texto, meus irmãos? Primeiro, que amemos ao Senhor e nos alegremos nele. Ame Jesus. Você ama esse Jesus? Você ama ele? Então se alegre nele. Jesus diz aqui, não é? Ele diz assim: se me amasses, certamente exultarias, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Pense muito que Jesus morreu na cruz por seus pecados, e de que essa tem que ser a fonte da sua alegria, que ele voltou para o Pai cumprindo a sua missão. Ame esse Jesus e se alegre nele, porque ele cumpriu a missão para a sua salvação, e essa é a nossa alegria. Segundo lugar, que você se fortaleça nessa fé, que a sua fé se fortaleça, melhor dizendo, pensando nas profecias, aquilo que eu falei hoje. Jesus cumpriu todas as profecias que ele mesmo fez. Ele voltou e ele disse, né? Eu vou lhe disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer vós acrediteis. Então que você se alegre e você se fortaleça nessa fé, meu irmão, de que as profecias foram cumpridas e que as profecias que não foram cumpridas ainda serão cumpridas muito em breve. A maior de todas é a volta de Jesus para buscar a sua igreja. Em terceiro lugar, isso é uma advertência: não siga o príncipe do mundo, não faça como Judas. Não. O príncipe do mundo, lembra que Jesus diz: não dou a minha paz como o mundo dá. O que o diabo promete é mentira, o que o mundo promete é mentira. Não siga o exemplo de Judas. Não siga o príncipe deste mundo, porque esse é o caminho da mentira, do engano e da perdição. Em quarto lugar, em vez de seguir o caminho do príncipe do mundo, siga o exemplo de Jesus. Sigamos o Pai, meus irmãos, como Jesus seguiu o Pai, em fé e certeza que mesmo o príncipe do mundo e todos os inimigos, no final das contas, estão cumprindo o decreto do Pai. Então veja, como Jesus diz aqui: mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, que faço como o Pai me mandou. E aí ele dá uma ordem final: levantai-vos, vamos daqui. Essa ordem é para nós. Vamos nos levantar, vamos seguir o Pai, seguindo o exemplo de Jesus. E no final, meus irmãos, aqui está o nosso consolo: que o Senhor Jesus Cristo partiu, está no céu, está na glória, em breve voltará. E essa tem que ser a fonte de toda a nossa alegria, de todo o nosso consolo. Vamos sofrer aqui? Vamos, mas isso é passageiro. O que importa é que o reino de Cristo é eterno, e Ele nos salvou e nos deu a vida eterna. Amém. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos fortaleça cada vez mais. Muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, que nessa noite nós possamos nos fortalecer cada vez mais no fato de que o Senhor partiu, voltou para o Pai, que isso é para a nossa alegria, para a nossa salvação, e é a nossa fonte de consolo, de paz, de alegria, Senhor Jesus, e que nós possamos, como o Senhor fez, seguir o seu exemplo, obedecendo o Pai em Cristo, e, Senhor Deus, amando Jesus, nos alegrando nele, nos fortalecendo sempre na nossa fé,
na sua palavra que tem sido cumprida e se cumprirá. Que o seu nome, Senhor, seja louvado e que o nosso coração seja cada vez mais consolado no Senhor Jesus. Que assim seja.